uma intervenção importante. Acabei de receber a notícia que uma fábrica, uma indústria química, na realidade em Gorlovka ou Horlovka, dependendo aí ucraniano ou em russo, foi atacada nesse momento por tropas ucranianas. Mais uma vez, o risco de que componentes químicos importantes aí que possam efetivamente causar danos à saúde da população tenham, de alguma forma, sido liberados no ar. Grande preocupação em relação a esse fato, grande preocupação em relação aos alvos que estão sendo, nesse momento, tomados nesse conflito na Ucrânia. Há 3 ou 4 dias eu digo para vocês que as pessoas não estão tendo dimensão da gravidade desse conflito, de como ele progride. Eu quero tocar em alguns pontos e vou relembrar os últimos acontecimentos. Nós tivemos uma situação até aqui mal explicada na Crimeia, inclusive alguns meios ocidentais insistem que foi uma operação de sabotagem, outros até insistem na questão de que mísseis balísticos modificados tenham atingido a base de saque na Crimeia. Imagens satélite mostram que entre 7 e 9 aeronaves sofisticadas russas foram danificadas. Nós tivemos um ataque a uma cervejaria na República Popular de Donetsk, também autoproclamada, onde houve um vazamento de amônia, que foi rapidamente controlado, mas também colocou em risco a saúde da população. Nós tivemos hoje pela manhã, mais uma vez, uma tentativa de ataque contra uma hidrelétrica em Kherson, também com artilharia, também de forma reiterada pelas tropas ucranianas. E declarações muito preocupantes, no sentido de que se estabeleça entre Estônia e Finlândia um escudo para fechar o acesso ao Mar Báltico. Nós estamos observando que há um incremento tanto dos ataques como dos alvos atingidos. Na realidade, eu vou tentar trocar em miúdos, tentar falar em português claro. O que está acontecendo é o seguinte: os ucranianos, percebendo que perdem terreno, eles estão arriscando mais em alvos potencialmente muito mais arriscados, muito mais perigosos. E, naturalmente, Moscou tem reagido com uma retórica bastante dura. O conflito ficou meio que esquecido, gente. A gente não está falando mais sobre esse conflito depois daquela situação que aconteceu na China, depois daquela situação que aconteceu com a chegada de Pelosi a Taiwan, acabou, de repente, havendo uma certa névoa na cobertura diária do que está acontecendo na Ucrânia. Mas, eu quero dizer, e pego aqui alguns trechos do que eu separei para a gente conversar. Por exemplo, uma declaração importante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que fala que a campanha antirrussa dos Bálticos é realizada com patrocínio total de Bruxelas e Washington. Um comentário desta manhã. Em contrapartida, para corroborar o que eu estou dizendo para vocês, que os ucranianos estão perdendo terreno, o escritório do Zelensky ordenou a mudança de administrações locais, comissariados militares e remoção de todos os documentos das cidades e vilas do entorno de Zaporízhia, de Nikolaev e de Donbás, em função das ofensivas militares terrestres que os russos têm empregado contra essas regiões. Tem imagem do exército ucraniano disparando contra a indústria química de estirol, em Gorlovka, Horlovka, né? Tem um incêndio no local. Até agora, as autoridades ali da República de Donetsk disseram que não há nenhum tipo de problema mais sério em relação a essa questão aí do vazamento de agentes, tá? Que possam causar danos à saúde da população. Mas a coisa é muito complicada, gente. Nós estamos assistindo uma escalada e tudo quietinho aqui, todo mundo está tímido, ninguém está observando, porque, na realidade, nós já estamos com 170, 171 dias de conflito. Então, está todo mundo meio que naturalizando essa situação, quando, na realidade, os russos vão gradativamente avançando e os ucranianos vão utilizando cada vez expedientes mais arriscados. Está acontecendo um negócio que é muito fácil de ser compreendido. Quanto mais você perde no jogo, mais você, para recuperar a sua posição inicial, assume riscos. Eu acho que isso fica muito claro. Tá muito, muito, muito claro. Mas esse é o problema do eventual erro de cálculo que possa acontecer num conflito dessa magnitude. O erro de cálculo ele pode levar a uma repercussão de represálias, de réplicas e tréplicas que nos coloque mais uma vez na beira do precipício de uma hecatombe nuclear. Só que ninguém está noticiando isso. Ninguém está falando sobre isso. Se você pegar, eu estava agora lendo um relato, sim, é muito provável que seja tendencioso, no sentido de que venha de um desses grupos aí que fazem análises muito vinculados aos interesses de Washington e Londres, né?
o Cavell Group, por exemplo, que diz que o ataque de saque, aquele da Crimeia, foi audacioso e altamente eficaz, tanto em prejudicar os reforços russos, quanto em causar um golpe psicológico significativo no moral entre os militares e civis russos. Tem uma imagem que é bastante significativa, sob o ponto de vista ali dos danos que foram causados nesse aeródromo. Agora, não está claro o que aconteceu, se foi realmente sabotagem, se foi realmente um acidente. Num primeiro momento, as autoridades russas elas diziam que provavelmente teria sido uma sabotagem, as autoridades russas da Crimeia. Agora, o discurso caminha mais na direção de que teria sido um incidente, provavelmente um acidente. Agora, grupos como o Cavell, por exemplo, que fazem essas análises, outros grupos europeus, eu leio essas análises todo dia, inúmeras vezes, eles dizem o seguinte, que alguns deles insistem que foram mísseis balísticos modificados. Não há nenhuma imagem de mísseis atingindo a base, mas há imagens de explosões, primeiras explosões importantes e depois explosões secundárias, que aí seriam gerados por munição de aviação detonada, o que, inclusive, é reconhecido por ambas as partes. Agora, sob o ponto de vista de que mísseis teriam sido lançados, mísseis balísticos modificados, já tem gente dizendo até que mísseis balísticos modificados pela própria tecnologia da OTAN, não há nada nesse sentido, não há nada muito claro. Mas existem situações que muitas vezes não são de interesse das partes que sejam reveladas, tanto pelo receio de represálias, como também pela questão da moral das tropas, né? Pela questão da moral das tropas envolvidas nesse conflito, de parte a parte, de lado a lado. Se eu tivesse que apostar em uma possibilidade em relação a essa situação da Crimeia, eu apostaria em sabotagem. É muito difícil que mísseis balísticos modificados tivessem atingido aí para praticamente 320 quilômetros da última posição ucraniana tão eficazmente, de maneira tão eficaz e de maneira tão coordenada estes alvos, salvo se efetivamente pudesse aí ter havido um envolvimento direto dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha numa operação talvez parecida com aquela operação que foi realizada contra o Moskva. Agora, se estão tomando mais riscos, estão tomando mais riscos porque estão perdendo a guerra, tá? Estão